família, tudo bem com vocês? Vamos falar de um caso muito específico, um caso em que eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final e, se possível, ajudem. Vamos falar do caso Amarildo, um caso muito emocionante que vai ser trazido pela irmã do Amarildo, porque o Amarildo hoje não pode falar, ele está preso a uma cama. Muito Muito dessa culpa por uma irresponsabilidade de um jovem que, ao pegar uma moto sem carteira, o atropelou. Vamos conhecer a história do Amarildo, contado pela sua irmã Cleonice. Vamos receber com muito carinho. Eu peço a vocês, assistam, mais uma vez, assistam essa matéria até o final e, se possível, ajudem, porque essa história é muito emocionante. Olá, Cleonice. É uma praxe perguntar se está tudo bem, embora eu saiba que desde o acidente do seu irmão não esteja nada bem, porque a sua luta diária com relação ao seu irmão, mas eu espero que, na medida do possível, esteja tudo bem. Boa noite, Marconde. Sim, é verdade. Não é fácil, né? É uma trajetória muito dolorida, né? Se eu, como irmã, sofro, imagina ele sobre aquela. Então, assim, é uma história muito dura de que a gente encarar, enfrentar. Não é fácil. Cleonice, eu peço que você, por favor, conte quem é o seu irmão Amarildo, quem era ele antes do acidente, como aconteceu o acidente e quem é seu irmão hoje, por favor. Marcondes, meu irmão é o Amarildo. Ele estava chegando do trabalho num sábado, dia 26 de abril de 2014. Ele estava todo sujo, e ele foi a um local, recebeu a diária que ele tinha feito o trabalho, né? E o vizinho da frente chamou ele para dar um pacote de mandioca, 1 quilo de mandioca para que ele trouxesse para minha mãe. E nisso ele ficou em cima da calçada conversando com a pessoa que deu a mandioca para ele, né? E nisso veio um rapaz que estava totalmente alcoolizado, ele veio na via ao contrário, e ele estava numa velocidade acima de 150, segundo a polícia, está laudo, né, tá tudo, o que eu estou te falando, está tudo num processo, e ele atravessou uma preferencial, perdeu o controle da moto, subiu sobre a calçada, atropelou a Marildo, e ele não só bateu, a Marildo ficou contido na moto, a moto rodou 22 metros com o Marildo preso, nisso batendo a cabeça dele no chão e as pernas, ambas as pernas dele deu fraturas expostas, né? Ele deu 5 tipos de traumatismo craniano, teve fratura por todo o corpo, quebrou o braço, teve fratura no tórax, e assim, ele infelizmente, ele ficou em estado vegetativo. Agora, nesses últimos tempos, ele está tendo um pouquinho respondendo um pouquinho, mas isso depende muito de atendimento, Marconte. Desde o acontecido, foi em 2014, a gente conseguiu receber atendimento para marido em 2020, com processos e mais processos. Eu falo para você assim, a minha vida é só processo, né? Eu fiquei, como a minha mãe era uma idosa, eu fiquei na responsabilidade dos cuidados do marido, desde o hospital, acompanhando dia a dia, UTI, ele ficou muito tempo na UTI, média de 6 meses, ele ficou direto na UTI, depois ele foi para o quarto, tinha alta, chegava em casa, pegava infecção, voltava. Um trajeto de 2 anos, Marconde, praticamente a gente não ficou em casa, a gente ficava entre o hospital e ficava no dia 2 em casa, voltava para o hospital, porque realmente não foi apenas um atropelamento, foi um atropelamento que seria, no caso, seria um óbito, mas Deus é maior na vida dele, né? E deixou com que ele voltasse. Para você, de vez em quando eu falo assim que o rapaz tirou a vida do marido. Aí a pessoa fala, mas ele não morreu, mas ele tirou o direito dele trabalhar, ele tirou o direito dele andar, ele tirou o direito dele viver. Então, assim, quem faz um ato desse, tira a vida da pessoa, sim. Por mais que ele está em cima da cama, vivo, respirando, não tem vida naquela pessoa. Eu não tenho como tirar o marido de casa, porque as pernas dele ficaram
viaturas, não entram no carro, não entram, ele só sai de dentro de casa se for de ambulância. E muitas vezes o Estado não tem essa ambulância para me fornecer, para levar ele para fazer um exame. Então, assim, muitas vezes eu deixo de levar o marido ao médico, porque eu não tenho condições de tirar ele dentro de casa. E eu vou falar para você, a questão do rapaz que atropelou ele. Eu estava no hospital e ele estava assim, dois pontos, ele recebeu um acima dos CIDs. E eu preocupada com ele, né, perguntei para ele presença de 2 policiais, na presença de um advogado. Ele respondeu para mim, não liga não, tia, eu tô trêbado. Isso é um narrado no boletim de ocorrência também, tá? Eu estava bebendo uísque e cerveja 3 dias, tia, sem casa, eu tô trêbado, não tô trêbado. Ele tentava levantar e caía. Então, assim, ele não sofreu nenhuma fratura, nem uma escoriação, apenas um pequenininho corte, assim, que ficou uma cicatriz, aonde as pessoas, tem no Facebook, né, que as pessoas perguntam para ele, cara, que cicatriz é essa aí? Ele fala assim, eu atropelei um velhinho que tinha 44 anos, Marcondes, estava chegando do trabalho, era registrado numa empresa, ele não era, digamos assim, uma pessoa de 80 anos, ele estava em plenitude da vida dele. Ele fala, eu atropelei um velhinho, mas minha família está cuidando dele no Brasil. Eu estou aqui no Canadá, né? Então, assim, é umas frases meio duras de você ver, né? Algumas pessoas questionam ele, né? E aí, cara, vai vir para o Brasil? Ah, vou, né? Ele permaneceu, assim, uns 3, 4... 2017 foi quando ele casou, que até que ele casou com uma prima minha, né? Que é da família, é onde eu tenho todos os... assim, tudo que acontece no Canadá eu fico sabendo, porque ali devido à família se ligar, né? Ele vinha para o Brasil passear até 6 vezes no ano. Então, assim, situação financeira, ele tem, porque você não faz uma viagem Canadá, Brasil, 3, 4, 5 vezes por ano se você for um assalariado, se você tiver uma renda pequena. E eu vou falar para você, eu nunca recebi família dele que seja um todinho, uma caixinha de todinho, assim, para falar assim, não, dá um suplemento aí, ajuda aí. Não, eu acho que custa um pacote de fralda, né? Eu tentei ter contato, eu tive 3 contatos com ele, pessoalmente, né, de conversas, quando eu pedi para ele tirar meu irmão daquele hospital, que meu irmão estava sem condições nenhuma, era sem condições no hospital. Eu encontrei marmita de 3 dias que estava estragado, próximo a ele, e eu falei, tira meu irmão de lá. Ele falou, não, eu vou tirar, fica sossegada, amanhã eu vou tirar. Eu não tirei ainda porque me tomaram meus cartões, eu vou tirar. Aí, no outro dia de manhã, ele viajou para o Canadá. E, lá do aeroporto, ele postou assim, uma cerveja escrita assim, Brasil, foda-se, né? Então, assim, não tô nem aí com vocês. Aí, numa outra situação que ele veio de novo, que ele já estava noivo, né? Tá? Eu fui conversar com ele, fazer um acordo. Propus para ele, né? Paga um Unimed para meu irmão. Um Unimed eu posso batalhar na justiça e conseguir um home care, que é um atendimento domiciliar. Ele falou para mim assim, olha, toca o pau para frente. O que der, se der 1 milhão, 2, eu pago, mas eu não vou dar nada para ele. Meu Deus. Então, assim, eu tentei várias formas de se acertar e não deixasse que meu irmão ficasse com as sequelas da falta do atendimento, porque foi falta de cuidados. Meu irmão, se ele tivesse recebido o atendimento adequado na época, hoje ele não seria do jeito que ele é. Então, assim, foi, infelizmente, vou dizer assim, falta de atendimento, quer dizer, falta de dinheiro, falta de condições. Eu não tinha condições de pagar um fisioterapeuta. E o Estado, o município também, né, não deu a cobertura no momento certo. E quando veio a DAC, foi em 2020, já a sequela já estava muito longa, né? Então, assim, é uma luta muito, muito constante. Não é fácil para mim. É, E nesse trajeto todo, eu digo para você assim, a gente teve muitas perdas, né? Entre elas, eu perdi minha mãe, que era minha parceira, minha companheira, que enquanto eu estava fazendo uma coisa, minha mãe estava fazendo outra, mesmo sendo uma idosa, sem força, ela fazia uma comida, ela lavava uma roupa dele, ela ponhava uma água na boca dele, e agora, o ano passado, a gente perdeu ela
ela falou para mim simplesmente assim, para meus remédios, eu não aguento mais, tá pesado. Você imagina, Então, assim, uma coisa muito, muito forte. imagina a sua luta, Cleonice, imagina a sua luta. Quando é que você perdeu a sua mãe, exatamente? Foi dia, ai, Marconde, 27 de junho de 2022. Em junho agora fez um ano. E é, Ué, tá. e é sua mãe é que te ajudava a cuidar do Amarildo, né? Sim, ela fazia parte de alimentar ele na boca, ela fazia parte da água para ele, porque assim, eu tinha uma outra casa, né, que era a minha casa, eu tinha família, tinha, não, eu tenho família, eu tenho marido, eu tenho filho, então eu tinha uma vida dupla, eu não ficava nem aqui com ela, nem lá, eu tinha que estar indo e vindo todos os dias, até 5, 6 vezes ao dia eu vinha aqui. Você sabe qual o último horário que eu vinha fazer a última troca do marido? 11 horas da Meu noite. Deus. Às vezes, 2 horas da manhã, ela me ligava, falava, Cleonice, você está gritando. Eu tinha que pegar a moto e vir 2 horas da manhã, cansei, marcando várias e várias vezes. Eu atendi o Amarildo durante a madrugada, com dor. Era dor assim que o Amarildo é considerado igual um bebê, você não sabe o dor aonde. Você tem que buscar. É dor de ouvido, é dor de cabeça, Então, assim, eu tive que aprender a lidar com uma coisa que não era minha. Você imagina, do dia para a noite, você recebeu uma pessoa totalmente vegetativo, né? E como as fotos estão mostrando, o marido veio para casa nessa situação que as fotos mostram, amarrado, o marido permaneceu dentro de casa 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses contido, porque senão ele mesmo arrancava pedaços nele, então assim, a gente tinha que conter ele, amarrar com as mãozinhas para trás, isso é muito dolorido. Então assim, não é fácil. Ele perdeu, E aí você vai perguntar, deixa eu te perguntar, ele perdeu, ele pode ser, perdeu Marcondes? parte cognitiva, então? Total. Ele perdeu total a parte cognitiva. Ele não toma água. Eu tenho que segurar com um canudinho. Ele se alimenta com canudinho. Muitas das vezes ele não consegue mais a sucção do canudinho, tem que ser com seringa. Então, assim, toda a vida foi assim, mas quando tem uma época assim que dá uma melhoradinha, um pouquinho, aí de repente cai de novo. E ele ficou uma pessoa assim com muito medo. Passa uma moto na rua e ele fica assustado. Se um carro faz um barulho diferente. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo dando cobertura da presença, né? E você imagina para ele que não tem uma noção, que você sabe o que é perder uma mãe, é horrível. Não tem coisa Uhum, pior. E para ele que está em cima de uma cama, sim. que não tem com quem falar, que não tem, né? Quando ele foi perceber, estava com 4 meses, ele falou para mim, não adianta mentir, me conta. Num momento assim de lucidez total. Aí eu tive que contar para ele, eu falei, aconteceu isso, assim, assim. Ela cansou, ela não aguentava mais, ela já não tinha forças mais, mano. A gente tentou tudo que a gente podia fazer para que ela melhorasse. Aí ele falou, eu sei que ela estava cansada. Quer dizer, até ele, que não tem noção, que não tem lucidez, ele sabia que ela estava cansada e que ela já não estava aguentando mais a situação, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Ele consegue falar normalmente ou são fases que ele consegue falar? Fases. Quando aconteceu o óbito da minha mãe, até então, ele nunca tinha falado nada. Uhum, Ele, a gente conseguia se entender no olhar, no jeito de expressar com os olhos, né, com a face. Só que quando ele começou a ver os parentes chegando, ele começou a perceber que tinha algo diferente acontecendo naquele momento. E aí ele começou a falar. Marconi, ele falou 4 dias antes do óbito dela. Foi quando ele falou o nome de um tio. Ele chamou tio. Aí ele começou a falar. Começou a falar, e aí não parou mais, né? Aí agora veio a minha cirurgia, que foi dia 20 de julho. Eu tentei explicar para ele, eu falei, mano, eu vou para o hospital, eu vou fazer uma cirurgia, mas amanhã de manhã a Mano está de volta, é 24 horas só, que era a previsão de ser minha cirurgia, né?
Então, eu tentei falar e explicar para ele o que estava acontecendo comigo. E aí, deu um imprevisto na minha cirurgia e eu fiquei fora 5 noites e 5 dias. E ele ligou que a morte da minha mãe saiu e não voltou mais. Ele ligou que eu tinha ido e que eu tinha ido a óbito também. Foi quando ele entrou em choque e parou de falar de novo. Hoje, assim, pouquíssimas coisas dá para a gente conseguir entender de expressão nele. Hoje ele não fala, então. Não, não fala. Pode ser, assim, que se eu levar o telefone lá e falar, oi, mano, pode ser que ele solte. Mas, assim, eu não posso prometer para você, porque ele não está comunicativo. Ele está no momento ruim da vida dele, nesse momento. Cleonice, eu preciso te perguntar algumas coisas que são complicadas. Eu até te peço perdão por perguntar. Mas na tua situação do Amarildo, ele já se negou a comer, ele já se negou a beber, ele já tentou ocasionar a partida dele? Já. Só que daí, quando acontece esse tipo de coisa, eu forço na seringa. Eu não deixo ele ficar sem comer. Quando eu vejo que ele está em depressão profunda, eu mudo o meu jeito de tratar ele. Aí, se ele não quer comer o que tenho, eu pego, isso eu aprendi com a minha mãe, né? Pão sustenta. Eu bato pão com leite, põe um pouquinho de sal na seringa. Aí eu pego e dou todo o que eu posso, né, Marcondes? É o que eu tenho. Porque o certo seria um suplemento comprado, né, que tem tudo o que precisa. Só que eu não tenho condições de, então, chegar aí, né? Então, o que que eu faço? Eu bato pão com leite e ponho um pouquinho de sal e eu consigo suprir ele na seringa. Dou pão, depois eu dou água. Então, assim, eu consigo manter ele vivo nessa situação. Esse Só que eu suplemento pergunto que para é você, esse suplemento que é necessário para ele, o Estado não fornece para você então, né? não, não fornece. Ah, Marcondes, é assim, uma questão, tudo assim de processos. O processo, eu consegui dar andamento no processo do home care, mas eu não consegui dar andamento no processo das medicações, das necessidades dele, porque o que que aconteceu? Um médico disse para mim que desistisse da situação, porque é muito sofrimento. Ele falou para mim assim, você não sabe quantos anos você vai carregar ele, né? Então, assim, e ele laudou que o marido não usa fralda, não usa suplemento, não usa nada. Então, o juiz entende que o marido não precisa disso. Ele laudou que E ele não perícia em usa. casa não veio. Ele não usaria fralda, que ele não usaria medicação e que não teria necessidade, né? Então, assim, quando vai por fora, depara com esse laudo que o marido não usa fralda, que o marido não usa suplemento, que ele não usa alimentação especial. Então, eu não consigo. Por que, Via judicial, eu não por que consigo que esse esse médico tipo de fez coisa. isso? É que ele achou que, assim, que é desumano manter ele dessa forma. E eu vejo nele vida. Eu não vejo ele como uma pessoa que está morta. Eu vejo nele, assim, quando ele... À noite, quando está mais eu e ele sozinha, a gente dá risada, a gente assiste televisão, a gente brinca. Muitas vezes eu desço ele porque eu uso um guincho para manusear ele da cama para a cadeira de roda. Eu ponho ele no chão, coloco o travesseiro, coloco bola, brinquedo, eu brinco com ele. Então, assim, eu tenho muito carinho por ele. Eu luto por ele em todos os momentos. Eu acho assim, quem participa da minha rede sabe que eu sou uma guerreira. Então, assim, para mim, ele está vivo e não vou desistir. Está Eu, difícil, difícil. Nós entramos na pior fase de todos os tempos. Após o óbito da minha mãe, eu parei de receber doações. Aquelas pessoas que colaboravam, não sei o motivo, para me dizer para você, tem um motivo X ou um motivo Y. Não, não sei. Mas eu parei de receber aquelas doações que eu recebia, porque antes a casa praticamente era sustentada por doações. Hoje eu já não tenho mais. Então, assim, eu já não tenho mais as condições de dar para ele o mesmo conforto que eu tinha antes. você, Porque, você me assim, eu não... falou, você me falou uma coisa ali que eu fiquei um pouco chocado. Para você manusear
o Amarildo, você precisa de um guincho? Como assim? Sim, olha, é uma coisa assim que não é na área de medicinal. Eu vi na internet e eu improvisei e fiz. Chama talha elétrica. É usado em obra, é usado em mercados. Ele passa uma faixa abaixo das pernas dele e abaixo dos dedos. E ergue ele. Quando ergue, eu tiro a cama e coloco a roda na cadeira de roda para trazer para o banho. Porque ele é pesado, né? E eu sou mulher, eu tenho muita força para poder manusear ele. Então, muitas vezes, a gente desce ele no chão, para a gente brincar com ele. É um momento de lazer nosso, né? Então, assim, a gente faz isso bastante em casa, esse momento de lazer. Então, eu preciso de um guincho para mim poder estar manuseando ele. E foi uma coisa, assim, que era a única coisa que estava no meu acesso, porque um guincho humano, para fazer o transporte de um paciente, ele custa em torno de 8, 9 mil. Isso aí está bem fora da minha Entendi. vida, da minha realidade. Deixa eu entender. O Amarildo hoje, você disse que ele não movimenta as pernas, que elas são duras. É por quê? Por conta do acidente que mexeu com os joelhos, as Sim, articulações? ele perdeu o joelho, ele perdeu o joelho, ficou sem condições de dobrar, né? Então, assim, para pôr dentro de um carro não entra, porque a perna dele é dura. E a outra que movimenta, ele não tem força ainda para, vamos dizer assim, para dar um mínimo de apoio para a gente tirar ele, como assim, numa troca, que a gente teria que dobrar uma perna e virar, mas ele não tem ainda esse. Mas ele pelo menos consegue mexer a perna. De ele não consegue. Então, assim, tem que ser tudo, tem que ser com a força humana minha mesmo, de quem está cuidando dele. O Amarildo, a gente pode falar então que ele ficou tetraplégico. Tetraplégico, sim, ele se encaixa na tetraplegia. Ele, pelo fato de não se alimentar com as mãos dele, ele não ter nenhum tipo de movimento. Às vezes, assim, ele leva a mão no rosto, assim, mas só que se você falar, põe a mão no rosto, ele não põe. Ele não, o cognitivo dele não responde ao comando. Entendi. É isso tudo por Então, ele conta entra do. dentro da tetraplegia. Tá, deixa eu perguntar sobre o rapaz do acidente. Deixa eu até colocar aqui, se você me corrija, mas é esse rapaz aqui, né? Como é que eu vou colocar? Foi esse o rapaz Sim, responsável, né? posso falar o nome ou não? Não, vamos evitar falar nomes, mas a gente bota aqui. Em primeiro Sim, momento, ele foi sentenciado e fugiu para o Canadá. Como é que foi essa parte do processo? Marcondes, na verdade, não, ele não fez essa atitude. Ele foi ser citado. Enquanto não está citado, a gente não pode considerar ele como fugitivo, né? Uhum, Ele ficou 3 anos indo de ser citado. uhum, Muitas das vezes, eu vou falar, gente, porque eu ia junto com a oficial de justiça para citar ele, eu tinha certeza que ele estava na casa de um parente, e a parente falava que não. uhum. Então, assim, ele fugiu durante 3 anos. A gente conseguiu citar ele em 2017, após o tratamento dele. Então, assim, durante esse período, ele não era considerado como fugitivo. Uhum. Ele tinha liberdade de ir e vir até o momento que ele foi citado. Aí, depois que ele foi citado, aí ele já não veio mais, né? E daí ele já estava casado, ele permaneceu lá no Canadá. E no Canadá ele E fica até agora hoje. contrário, agora é o contrário. Agora é a família daqui que está indo para o Canadá para ver ele, em vez de ser ele que vem ver a família. A família está indo para lá ver ele, né? Conhecer os filhos deles, que ele já tem 2 filhos já. E, Cleonice, aí o que aconteceu com a justiça depois que ele foi citado? O que aconteceu? Pois é, Marconte, eu vou falar primeiro da Cível, que foi a primeira que foi sentenciada e foi a primeira que deu andamento. Uhum, Na, na questão civil, eu ganhei em primeira instância Dourados, eu ganhei a segunda instância em Campo Grande, uhum, tendo
as sentenças iguais, sem nenhuma vírgula de diferença. Então, encerrou na segunda instância, sentenciando ele a pagar todos os custos do Amarildo, todos, desde a data do acidente até o momento. Certo. Mas aí tinha sentença criminal. A criminal ele foi sentenciado também. Mas quando eu não vou falar para você, porque eu não tenho certeza, porque eu confundo um pouquinho a parte de que ele pegou um período em regime fechado e um período em regime aberto. No total, ia dar 5 anos, em média. E nesses 5 anos, ele perderia as condições, a carteira de habilitação dele e os direitos dele civil. Só que eu não esperava que ele ia recorrer, porque como ele já tinha processo civil, já estava sentenciado como perdido, eu achei que ele ia parar ali, né? E ele recorreu nesse período e eu não fiquei atenta. E eu fui comunicada essa semana passada que ele recorreu e Campo Grande deu como prescrito que não é certo ele pagar um crime de tantos anos atrás, que estamos com 9 anos e meio, que não está certo ele pagar esse crime que ele cometeu há tantos anos atrás. Agora, será que... O certo é o Amarildo ficar na cama desse jeito, o certo é o Amarildo depender de você exclusivamente, o certo é você não ter mais sua vida por ter que cuidar do seu irmão, o certo é sua mãe padecer de tanto sofrimento vendo o filho nessa situação, isso é o certo, então, né? Pois é, eu vou ser bem sincera para você, eu fiquei tão em choque que eu nem olhei quem são os desembargadores que fizeram essa sentença, porque eles foram muito injustos, que tem perícia nesses autos, nesse processo, aonde conta todas as sequelas que o marido ficou. E eles falaram que não é justo ele pagar por um crime de tantos anos. Agora, eles não vieram buscar qual a situação que o marido estaria hoje. Né? É o mínimo que eles poderiam ter feito nisso daí, é buscar qual estado que está o marido. Mas, infelizmente, não acontecia. E, assim, meu processo era pela promotoria pública, era pelo Ministério Público. Eu fui atrás, né? Falei, puxa vida, né? Aqui ele foi condenado. A promotoria falou para mim que não tem nada para fazer, que depois que arquiva, não tem volta. Não tem. E seria a única forma de pedir a extradição dele, né? Que só pelo criminal que pode pedir, pelo civil não. Quer dizer, ele tem responsabilidade, foi condenado, mas nunca ajudou, nem com uma fralda, o Amarildo. E você não consegue executar essa sentença civil lá no Canadá, porque isso seria caríssimo. Porque teria que mandar para o cônsul, teria todo um processo, toda uma tramitação que é absurdamente burocrática e cara. Sim, isso foi também foi sentenciado mais ou menos há uns 4 meses, Alberta, que é a província de Edmonton, onde ele está. Ela alegou o seguinte, que tem que traduzir o processo em inglês ou em francês, que pode cair numa província ou pode cair em outra. Isso causa muitas despesas e muito transtorno. Então, que a justiça do Brasil é uma justiça branda, esse é o nome que foi usado, né? Quer dizer, uma justiça fraca, lenta, que teria que ter pedido a extradição dele. Enquanto a justiça não for mais severa, eles se recusam a estar citando ele. Mas se você tivesse alguém... Mas, Cleonice, se você tivesse alguém que pegasse essa petição e traduzisse para o inglês e para o francês, ajudaria você? Não, né, Marcondes, porque eu teria... eu creio assim que eu não posso entrar no processo. Não, poder pode, porque Eu creio que eles recusaram porque não tinha a citação em inglês e francês. Não, mas sempre que vai, Marcondes, sempre é traduzido. Se não me engano, é um custo de R$ 800 que é para a justiça, para a tradução dela. Só que eles acham que vale a pena, porque assim, nunca vão conseguir receber dele tão longe. Então,
a província de Alberto desistiu, falou, não vou mais ajudar. Meu Deus, O que eu posso fazer? quer dizer, eu tento entender uma situação dessa que a pessoa. Eu juro pra você que eu tento entender, porque tudo bem, foi um acidente, por mais que ele tivesse alcoolizado, por mais que ele tivesse, ele não saiu de casa com a intenção de ferir o Amarildo. Mas ele teve consequências, ele tinha que arcar. E como você falou, se tivesse realizado um plano de saúde para o Amarildo, hoje a situação deles que estaria um pouco melhor, né? Sim, eu vou dizer para você, melhoraria, sim, muito, muito mesmo, porque é difícil você saber, eu já tive situações que o marido convulsionou, eu liguei no consultório, consegui convencer a enfermeira a conseguir uma consulta gratuita para mim, e eu não tinha ambulância para levar ele. Meu Então, assim, Deus. eu tenho um live gravado na minha rede social, onde eu choro com o marido convulsionado e não tem uma ambulância do estado para levar ele. Então, assim, se ele tivesse um plano de saúde, ficaria muito mais fácil, porque seria consultas preventivas, não seriam coisas sempre, eu só posso tirar o marido de casa, emergência. Até estar assim, é só mesmo se convulsionar e demorar muito para voltar, mas, pelo contrário, não tem necessidade de tirar ele dentro de casa. Entendi. É condenado à morte, Marconi. Eu vou falar logo para você. A gente tenta rodear para não falar a palavra certa, mas ele está condenado à morte. Perante eles não estão nem aí. E entra muito, assim, também o Estado e o município, porque eu não falo só, logicamente que a culpa cai para cima do responsável, do réu, Sim, mas o Estado e o município também tem um compromisso com o ser humano, né? E se ele tivesse saído do hospital naquela época, 2014, e ele tivesse recebido uma fonoaudióloga, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, ele teria recuperado. Ele não é. Ai, como que eu vou falar para você a palavra assim? O marido não era para o marido ser acamado. Era para o marido ser, no um máximo, um cadeirante. 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 Faltou um equipamento chamado PIC, que colocaria dentro da cabeça dele para tirar a pressão intracraniana, que no dia do acidente foi pedido R$ 3.500, ele estava internado pelo SUS, e eles pediram para que eu comprasse esse equipamento de R$ 3.500, 2014. E dia 26 de abril, final de mês, quem vai ter R$ 3.500, Marcondes? Ninguém da família. Minha família eu recorri. Aí foi quando a gente recorreu à família dele. A gente passou no pai, a gente passou com ele falou que não tinha. A gente passou em outros parentes da família dele que mandaram a gente, não vou falar a palavra, mas que não iriam dar. E o hospital, o doutor falou para mim assim que seria como investir tanta gente que teria condições de viver e a gente estaria investindo em uma pessoa que não tem condições. Ele não tem condições de viver. Porque ele quebrou muito, falou 5 traumas cranianos ele teve, ele não passa 72 horas. E com isso foi passando, Marcante. Passou 72, passou 3 dias, 4 dias, 5 dias, e ele ficou em coma muito tempo. Mas, sim, e eu falava assim que eu via ele mexer, os médicos falavam que não, que era eu. É tanto ver ele mexer que eu estava tendo alucinações. Mas não, ele estava respondendo para mim, sim, que ele estava, tipo assim, ele está escutando o que eu estou falando, ele está vivo, ele está ali, e os médicos debatendo comigo que não tinha chance de vida nele. Quando eu falei da primeira vez do caso do seu irmão com a Maria do Carmo, ela me contou sobre o acidente, a forma que foi, que quando passou, inclusive, um carro da funerária já queria levá-lo direto. Como é? E isso Porque aí eu vou situação falar que para já davam eu considerado presenciei. como falecido. Sim, isso aí eu vou falar para você. Eu presenciei, eu cheguei e não deixei. Falei, não, enquanto não chegar o SAMU, que foi chamado, não vai levar. Aí o SAMU chegou e foi dar prioridade para o socorro do rapaz, né? Aí eu falei, ele está na gravidade maior, né? Aí eles responderam para mim assim, que não tinha vida, né? Aí eu falei, posso mexer com ele? Eles falaram assim, pode. Aí eu peguei assim nos ombros dele, né? E mexi. Aí ele falou, mana. Aí quando ele falou, aí o SAMU agilizou
o atendimento dele. Mas ele Eles, já estava dado por óbito no momento. eles nem viram as reações vitais, não viram se o coração estava batendo, não viram nada, consideraram. Foi isso? Foi um caso, foi tão relapso No assim? momento, tinha uma técnica de enfermagem que morava por perto, ela estava ouvindo os batimentos cardíacos dele e ela falou assim, quando o SAMU perguntou, né? E aí? Ela fez assim, tipo assim, acabou, né? E aí o SAMU foi dar prioridade, como o acidente foi uma coisa muito grave, foi dar prioridade para atender o rapaz, né? Aí eu falei, eu posso mexer? Ela falou, pode. E quando eu mexi, ele falou. Aí eles tiraram ele primeiro antes de socorrer o rapaz. Aí depois chegou outra viatura para fazer o socorro do rapaz. Então, assim, no momento eles deram ele, as rádios, todas noticiaram o óbito dele, os parentes de longe já estavam todo mundo sabendo que ele tinha falecido. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito forte. Eu imagino o sofrimento da sua mãe vendo isso, escutando isso. Eu imagino isso, a mãe escutando isso. Sim. Essa... A minha mãe viu no rádio que ele estava em óbito. Eu estava junto com a minha mãe no momento, né? E quando aconteceu, ela ligou o rádio rapidinho e estava falando que ele estava em óbito. A pessoa que veio aqui gritou no portão, mataram a Marildo bem ali, né? E aí foi quando eu saí de casa, era até 4h30 de casa, assim, né? Eu saí correndo e fui pro local. Quando eu vi, eu já vi a funerária estava encostada e eu cheguei, ele estava no asfalto ainda. Eu falei, não, não vai tirar. E eu segurei, né? Falei, não, não, não vai tirar. Até Nossa, chegar o SAMU. e o pior, sabe o que que é o pior, Vinícius? Sabe o que que é o pior? Pensar que em 2014 já existia lei seca, a lei já era outra, a responsabilização de uma pessoa alcoolizada já era outra. A polícia, quando chegou lá, já deveria ter feito o flagrante. Todo um processo que não foi seguido em benefício à pessoa. Quer dizer, você beneficia a pessoa que causou o acidente, mas não beneficia o acidentado. Você deixa a pessoa prescrever um crime, porque é um crime, né? Mesmo, eu volto a dizer, ele não pegou a moto e falou assim, vou tirar a vida do Amarildo. Não. Ele pegou, estava em situação lá, como você disse, bebendo, e assumiu o risco de fazer algo a qualquer pessoa. E essa pessoa, infelizmente, foi Amarildo. Mas a polícia deveria ter feito seu papel ali e levá-lo ali para esclarecimento. Mesmo que a pessoa não queira, mesmo que ele não quisesse fazer o teste do bafômetro, deveria constar lá, não quis fazer o teste do bafômetro, situação ali demonstra a pessoa com embriaguez, tudo ali, mas não foi feito isso. Olha, Marcondes, eu vou abrir uma parte aí que nunca foi mexida, tá? Ele saiu do hospital, era mais ou menos 10h30 da noite, né? Que o acidente aconteceu 1h30. Ele permaneceu no hospital por 8 horas até passar o álcool, até, né, minimizar o efeito do álcool. Ele saiu do hospital na viatura. Agora você me pergunta por que que ele não compareceu no DP. Ele saiu na viatura da polícia? Ele, né? Ele saiu na viatura. É muito estranho isso. E ele não chegou a ir Pois é, é à pesado, né? sede policial para prestar depoimento. Hein? Não nunca, ele nunca compareceu. Tem situações ali que a gente acha no mínimo estranhas, né? A gente não pode falar o que aconteceu, mas acha no mínimo estranhas. É, Cleonice, Não dá para a gente entrar, porque se a gente for entrar no assunto, a polêmica é muito grande, né? exato, exato. Não vamos entrar nessa Porque seara, não, porque entra, vai fazer acusações e situações que a gente não tem prova nesse momento. sim, sim, aham. Entra assim, desde o hospital, que tinha um leito de UTI vago, e deixou a Maria eu permanecer à tarde do sábado, eu domingo, eu só consegui um leito de UTI a partir da hora que eu acionei o Ministério Público e foi necessário alguém ir no hospital e solicitar o leito que estava desocupado com a Marilda. Então, assim, já vem daí a coisa está errada. Hum, Porque se tinha um leito, a hora que ele chegou, ele já tinha que ter ido direto para a UTI. O caso dele não era um caso de ficar ali quase 24 horas sem estar na UTI com a bomba manual, bombado na mão, se tinha um leito mecânico, sim, né? com certeza. Cleonice, Por isso que eu falo assim, muitas coisas foram negligências, foram mesmo. sim.
Cleonice, eu vou te perguntar, eu botei aqui o Pix do Amarildo, tá? É o 500 590 17104 CPF. É esse, né? Aham. É da Caixa Econômica, é no nome do Amarildo Tá. mesmo. Família, família, primeiro ponto. É uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que hoje sobrevive, não vive. Então, quem puder ajudar de qualquer forma, de coração, sendo de coração, ajude, por favor. Tá aqui, ó, a conta dele, mande para ele diretamente. E eu queria saber, Cleonice, o que que o Amarildo precisa hoje para as pessoas, caso coloquem em contato aqui e queiram mandar alguma coisa para o Amarildo, o que que ele precisa hoje? Mas onde ele precisa de tudo. Porque tudo que eu uso no Amarildo, a maior parte, que você sabe, um salário mínimo é R$ 1.400. O remédio do Amarildo passa um pouquinho desse valor. Então, assim, o que precisa? É sabonete que, que o paciente acamado, ele não pode tomar banho com um sabonete comum que dá feridas. Então, assim, é tudo produtos específicos para o paciente acamado. É sabonete, shampoo, tem. Olha, se eu te mostrar que o banho do marido, você vai ficar meio besta. Eu uso nele sabonete íntimo para não deixar o cheiro do xixi prevalecer no corpo, fraldas. Muitas vezes, a gente passa dificuldade por falta de lençóis, porque tem um momento que está com diarreia, que troca 2, 3, 4, 5 vezes por dia. Então, assim, é uma casa que nós vivemos precários e tentamos dar o melhor para ele. Tá, você Se precisa. você consegue me entender. Entendi, eu entendi. Você precisa de lençóis, Eu recebi então você precisa de lençóis, você precisa de aqui fralda, você precisa de uma pessoa. suplementos. Hum? Sim, eu recebi agora de uma pessoa dos Estados Unidos. Ela me mandou nutrição, suplemento. Ela comprou pelo nosso aplicativo, né, Mercado Livre. Aí o sabonete, qual a pomada que ele usa, ela foi pedindo e ela mandou para mim assim um pouquinho de cada coisa. Ela estava nos Estados Unidos e mandou para mim. Então, assim, fico aberta, né? Que você depois, se você quiser colocar o meu WhatsApp, pode colocar. Se a pessoa quiser entrar em contato, eu falo para ela as marcas das coisas que eu uso nele, o que é que eu preciso mais no momento. E tá, né? Às vezes a pessoa não quer passar o dinheiro, não tem problema. Pode me mandar suplemento, que é uma coisa que a gente usa. Eu não posso ficar sem. Marcondes, eu uso whey protein, que é uma proteína. Uhum. Se eu fico sem, abre escaras no bumbum dele, abre escaras naquele local que houve a fratura exposta, ficou os ossos. Então, assim, sem o suplemento, começa a mostrar os ossos do joelho dele. Então, é uma coisa assim que eu não posso. E eu imagino que você deve saber o preço que é Com um certeza, quilo desse suplemento. com certeza. R$ 70 eu pago no pacote, vamos dizer assim, uma marca mais simples para mim, é, do whey protein. Tá, Então, tá. assim, é muito caro. Você sabe quanto que custa um pacote de fralda? Que eu uso um pacote da hoje e amanhã de manhã. R$ 29. Porque um pacote dá para Então, 2 dias. se você for por preço, Marconi, eu tinha feito várias vezes junto com a minha mãe, o custo do marido é em torno de R$ 4.500 por mês, Meu sem Deus. tirar, não tem como. E E ele aí ele ganha recebe mil e mil e quatrocentos, quatrocentos. mil e Sim, quatrocentos, meu né? Deus. Para não dizer que ele recebe 1.400, ele recebe R$ 370 a mais, que é um auxílio para quem cuida. Mas eu não uso para mim, eu uso para ele. Uhum. Então, assim, você imagina como que eu tenho que me rebolar para que eu consiga dar para ele o mínimo de dignidade? Sim, já imaginei. Família, vamos ajudar o Amarildo? Vamos ajudar essa família? Eu vou colocar aqui, o Pix do Amarildo está aqui, quem puder ajudar. Eu vou colocar aqui nos comentários, depois vou fixar os comentários, o WhatsApp da Cleonice, para quem quiser entrar em contato. Quem não quiser colocar no Pix, pode mandar entrar em contato com ela, pode comprar as coisas e enviar para casa dela. Vai ser muito bem-vindo. É que a gente fala aqui, Sim,
A gente tem que dar voz a quem precisa e ajudar, principalmente o nosso próximo. Seja ele qual for, sem benefício. Porque o que nós fazemos para o nosso próximo, com toda certeza, retorna para a gente de uma forma muito melhor. Então, o que a gente pode fazer, vamos fazer. Vamos fazer porque é necessário. Sim, não é fácil. Hoje estou assim, num momento assim que eu pergunto, eu estou com R$ 43 em conta. Eu não consegui receber o pagamento dele, que até isso tem burocracias, Marcondes. Como era minha mãe que era responsável por ele, passaram-se 1 ano e 4 meses perante o INSS, a gente não conseguiu ainda regularizar a situação. E esse mês bloquearam. Meu Deus. Então, assim, a gente está sem dinheiro para se manter até regularizar essa situação. Todos os meses eles pedem atestado de óbito, eles pedem todos os documentos, a gente leva no INSS, eles anexam no processo, o mês que vem tem problema de novo. E esse mês, hoje é dia 4, eu não consegui ainda receber o pagamento do marido para comprar os remédios dele, para comprar as necessidades dele. Então, assim, é difícil, né? É igual você falou para mim, né? Infelizmente, o valor foi pouco. Mas, às vezes, assim, o pouco para mim é muito. Com certeza. R$ 5 para uma pessoa, ai, não é nada, né, Marcondes? Mas para mim, uma caixa de leite. Com toda certeza. Para mim, uma banana, Com toda certeza. né? Então, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é só R$ 5, só R$ 10. É muito pouco. Não, para mim é o suficiente para mim comprar um leite, para comprar uma banana, para comprar um abacate, para comprar um mamão. É o que me come. Sim, Então, assim, a nossa busca é incessante nessas coisas. com toda certeza. Clarice, obrigado por trazer a história da Marildo. Eu já falei com outro amigo meu de outro canal que pediu que eu vou te passar o contato dele também, porque pediu que você fosse lá para contar a história da Marildo. Então, quanto mais pessoas, quanto mais a gente puder divulgar, a gente vai divulgar. E aqui, você esteja sincero, que o Sim, pessoal daqui é muito justo e as pessoas daqui do canal, elas são boas. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assistindo aqui, elas de alguma forma vão ajudar, sejam compartilhando, sejam podendo ajudar com financeiramente. Mas a gente vai, de todas as formas aqui, tentar ajudar e diminuir um pouco essa luta para você. Tá bom, Cleonice? muito obrigado, tá? Obrigada a todos que estão assistindo. Uma coisa que eu vou dizer aqui, Marconde, que eu acho assim que tem que ser falado. A gente tem muitos anjos nesse mundo, muitos anjos. A gente não, às vezes nem sonha. Como eu disse para você, uma pessoa dos Estados Unidos se comoveu com a minha situação e se manifestou de lá e me mandou o que ela pôde me mandar, né? Então, assim, são muito anjos, muitas pessoas boas. É uma crise que o Brasil está passando no geral, né? Que diminuiu as doações, mas eu creio muito em Deus que a gente não vai, nunca passamos necessidade e não vai ser agora que vai Não, passar. Deus vai parar vocês. Deus é Deus muito vai bom. parar vocês com toda certeza. Sim, Deus é muito bom. Cleonice, Tá? obrigado por contar a história do Amarildo, obrigado por dividir essa história. E mais uma vez, eu te garanto que as pessoas que estão assistindo aqui são pessoas boas e que vão ajudar você nessa luta para cuidar do Amarildo, tá bom? Fica com Deus e fica Tá nessa bom, muito luta, obrigada. tá bom? Tá bom, muito Até obrigada. logo. Tá, tchau. Até mais. Família, peço a vocês, ajudem nessa causa, ajudem, de todas as formas possíveis. Seja ao menos compartilhando essa live para chegar em outra pessoa que possa ajudar. Mas não vamos deixar as pessoas sofrerem. A diferença, se eu doar R$ 1, se você doar R$ 1, se algumas pessoas doarem 5, 10, já consegue fazer diferença na vida dessa pessoa, na vida do Amarildo. Então, é muito importante isso. E o objetivo desse canal, dar voz a quem precisa. No mais, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.